Hoje eu vou trazer aqui para você alguns passos para você que quer ser aprovado no concurso da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, que já anunciou que terá concurso este ano, com mais de 1.000 vagas. Eu fui aprovado no último concurso, hoje eu sou servidor público, sou policial penal aqui do Estado de Minas Gerais, e eu quero te mostrar como que eu passei, quais foram os passos que eu trilhei, e eu quero aqui realmente nesse vídeo te ajudar a ser aprovado também. Se esse concurso te interessa, continua comigo aqui até o final, que eu tenho certeza que você sairá daqui com a mente muito mais aberta para que você consiga absorver os conteúdos da forma correta e ser aprovado. Sem mais delongas, eu fiz algumas anotações aqui para que eu possa ter uma base para passar para você exatamente o passo a passo para que você consiga essa aprovação. Como estudar para o concurso da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais? O primeiro passo aqui é você quer passar, não agradar o seu ego. O que eu quero dizer com isso? Que você quer passar, não agradar o seu ego. Nós que estudamos para a carreira policial ou que já estudou para a carreira policial, temos uma visão um pouco diferente de uma parte da sociedade. Por exemplo, tem gente que pensa que eu vou chegar e no dia de fazer a prova e vou marcar aquilo que eu acho. Só que eu vou te dar uma dica. No dia da prova, mesmo que você estude, se você for marcar alguma questão que você não tem muita noção se está certo ou se está errado, preze pelo direito humano, preze pelos direitos humanos. Aqui em Minas Gerais, o foco central na segurança pública é direitos humanos. Então, se você for com esse pensamento para a prova sobre direitos humanos, até a redação que eu vou falar aqui, você já vai com um pé à frente da maioria dos candidatos, porque você não pode deixar o seu ego falar mais alto. Eu sei que às vezes a gente olhando um caso ali, uma narração dos fatos na questão, no enunciado, a gente vai querer marcar aquilo que é a nossa opinião, de repente algo que desfavorece o preso. Só que, na verdade, quando você for marcar, você tem que olhar a questão que mais favorece o detento, que mais favorece o IPL, como é chamado aqui, que é indivíduo privado de liberdade. Então, você tem que ter essa noção de que quando você fizer a prova da Polícia Penal, você tem que olhar aquilo que mais favorece o detento. Sempre venha fazer essa prova com esse pensamento. Na redação vai ser a mesma coisa. Você tem que olhar aquilo que é mais benéfico para ele. Se dentre as questões há algo que traga um prejuízo muito grande para o detento, provavelmente aquela questão está errada. E essa foi uma ideia que eu trouxe para a prova que deu muito certo. Eu falei, o Estado não vai querer colocar nada que agrida, de alguma forma, o IPL. Então, eu tenho que ir com a mente um pouco mais aberta. Eu tenho que marcar, se eu não souber a resposta de fato, aquilo que mais favorece. Eu sei que eu estou repetindo toda hora aquilo que mais favorece, porque é exatamente esse pensamento que você deve ir para a prova. Vamos aqui, para o segundo item que eu coloquei. Estude a lei seca assim. Como que você vai estudar a lei seca? Você tem que, primeiramente, saber que aquilo que é mais cobrado, não só nessa prova da Polícia Penal, como diversas provas, é a lei seca. É a lei seca. E eu ainda não entendo porque muitas pessoas ainda não conseguiram entender isso. Que não adianta você ficar se aprofundando em PDF, assistindo aquelas videoaulas longas e não estudar a lei seca. Eu sei que é chato, eu sei que às vezes você vai ler e não vai entender, mas depois que você retornar diversas vezes na lei seca, você vai compreender, não só compreender, como você vai acertar as questões. A lei seca você estuda da seguinte forma, você fez as questões, você já sabe aquilo que é cobrado, e quando você lê a lei seca, você faz as marcações naquilo que foi cobrado nas questões. Vou dar um exemplo melhor. Vamos supor que você está estudando a lei seca e você percebeu que em determinada questão o examinador trocou município por estado. E o certo seria município e ele colocou estado na questão, o que fez com que a questão estivesse errada. Você vai exatamente lá na sua lei seca e vai fazer essa marcação. Você vai marcar lá onde está município para você entender que o examinador ele pode modificar aquilo. E você vai fazer isso em toda vez que você fizer a questão, em toda a lei seca. Por quê? Porque dessa forma, quando você voltar para revisar a lei seca, você vai se atentar realmente àquela parte que é importante, porque você já entendeu que o examinador ele pode fazer essa modificação. Vamos para o terceiro item, cuidado com as videoaulas.
Eu sei que é muito bom, né, você assistir videoaulas, você sentar e ficar estudando as videoaulas. Você tem que entender que você não está assistindo Netflix, você não está assistindo a um filme. Não é para ser tão prazeroso assim. Então, se você está assistindo só videoaula, não está fazendo questões, ou então está tomando 90% do seu tempo assistindo videoaula, em vez de ler a lei seca e fazer questão, é melhor você revisar o modo que você está estudando. Porque a videoaula não pode tomar a maior parte do seu tempo. A videoaula, ela serve para o seguinte: você tem muita dificuldade numa matéria. Por exemplo, eu tinha uma certa dificuldade em raciocínio lógico. Então, uma parte do meu estudo, eu utilizava as videoaulas para raciocínio lógico. Mas não faria sentido nenhum eu ficar assistindo videoaula de direito constitucional, sendo que a maior parte cobra a lei seca. Então, eu utilizava a maior parte do meu estudo em direito constitucional para ler a lei seca e fazer o máximo de questões, fazendo aquelas marcações que eu já disse anteriormente. Videoaula é muito perigoso, porque às vezes você fala, eu estudei 3, 4, 5 horas hoje, mas aí quando você vai ver, dessas 5 horas, 4 horas foram de videoaula. Então, provavelmente você jogou boa parte do seu tempo ali no lixo. Se você estudasse 3 horas lendo lei seca e fazendo questões, seriam muito mais afetivos do que essas 5 horas que você estudou. Item número 4, agora nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a redação. A redação, eu posso falar mais um pouco sobre o que eu disse anteriormente. Você tem que vir fazer a prova com a mente aberta e pensando em direitos humanos, pensando em benefício para o IPL. Por quê? Porque o Estado, ele pensa dessa forma. E quando você faz a prova, o Estado quer alguém que pense da forma que o Estado pensa. Ele não quer saber sua opinião. Ele só quer que você faça exatamente o que ele quer que você faça. Ou seja, o Estado, ele é como se fosse o seu patrão. Não adianta você chegar e querer fazer o que você quer, sendo que quem te remunera é o Estado. Então, quando você fizer a redação, você tem que pensar exatamente dessa forma. O que o Estado quer de mim? Como que o Estado quer que eu pense? E quando você for escrever sua redação, você vai escrever assim. A sua opinião, sei lá, você vai fazer de outra forma. Na rede social tem que tomar um certo cuidado, mas ali no momento não é hora de dar a sua opinião, mesmo que seja uma dissertação argumentativa. A dissertação argumentativa, ela solicita que você coloque um pouco da sua opinião, só que você não vai colocar a sua opinião, a não ser que a sua opinião seja a mesma do Estado. Sempre pense dessa forma. Se a sua opinião for a mesma do Estado, tem gente que pensa da mesma forma que o Estado, ok. Se não, esquece, não vai colocar a sua opinião. Você vai colocar como se estivesse colocando a sua opinião, mas você vai colocar aquilo que o Estado quer de você. Como fazer questões? Um outro tópico que eu coloquei aqui, como fazer questões. As questões é o seguinte, não adianta só quantidade, qualidade também. Aí você vai me perguntar, tá, mas o que é qualidade? Qualidade é o seguinte, é você fazer a questão e só ir para a próxima se você entendeu aquela questão. Que eu vejo que muita gente coloca assim, fiz 300 questões no dia, 200 questões no dia, mas não aprendeu nada. Por quê? Porque prezou pela velocidade. Se você aplicar velocidade e qualidade, perfeito. Mas normalmente elas não andam muito juntas. Então, você tem que analisar questão por questão e entender por que aquela questão está certa e por que ela está errada. Somente dessa forma você consegue realmente usufruir daquelas questões da melhor maneira possível. Esqueça esse negócio, eu sempre falo muito do ego, né? O ego de fazer muitas questões, o ego de estudar muitas horas, o ego de assistir muitas videoaulas. Não é o ego, você quer ser aprovado, então estude de modo eficiente. E a eficiência é você fazer a questão, analisar os itens, olhar a resposta do professor, de repente ver a resposta de outros colegas lá na plataforma de questões, e dessa forma você tirar uma conclusão daquele item, para aí sim você ir depois para outras questões. E 1 hora isso vai ficar rápido, você não vai ficar 5 minutos numa questão, você vai analisar rápido. Mas para isso você precisa de tempo. Você precisa de tempo para conseguir aumentar a velocidade. No início você pode achar que você está perdendo tempo, você vai falar, fiquei muito tempo numa questão só para analisar, isso não vai dar certo, mas vai dar certo. Por quê? De que adianta você fazer um monte de questões e no final você não entender nada? Quando você fizer uma questão parecida daquela, você não vai conseguir acertar. Então o importante é você fazer 10 questões, analisar, e quando aquelas 10 questões se repetirem na prova, você marcar certo do que você fazer 50 questões, e quando elas se repetirem, você não conseguir marcar nenhuma.
O sexto item, não estude muito no início. O cérebro, ele precisa ser treinado. Então, de nada vale você sentar em 2, 3 dias e estudar 4, 5 horas. Por quê? Se você não está acostumado, isso no início você vai pela empolgação, você vai pela motivação, mas isso não dura muito no concurso público. Você precisa estudar com calma no início. Estude meia hora, depois aumente para 1 hora e meia, e vá devagar. Eu sei que parece no início que você não está se movendo, que parece que você não vai conseguir finalizar a matéria, porque é muito conteúdo, mas você precisa ir devagar. Você precisa se conhecer, você precisa entender até quanto tempo você consegue estudar no início, para depois você analisar e colocar uma quantidade de horas que você se sinta confortável. Porque você vai precisar de tempo para entender todo o conteúdo. E de nada vai valer se você estudar 1, 2 meses e parar de estudar. Então, você tem que realmente tomar cuidado para não estudar tanto assim logo no início. Sétimo item, cuidado com o TAF. Eu, desde o início do concurso, eu treinei o TAF com muito afinco. Por quê? Porque eu sabia que era importante. Eu acabava, às vezes, tendo aquela sensação de que eu estava perdendo tempo, porque o tempo que eu estava treinando poderia estar estudando, mas na verdade não. Isso deu muito certo. Nós tivemos 2 TAFs, né? Ocorreram alguns problemas, e eu terminei na corrida em primeiro lugar nos 2 TAFs. Por quê? Sou atleta? Não, porque eu treinei, e eu treinei muito. Eu quero que você treine também. Então, mesmo que hoje você estude 3 horinhas e coloque lá mais 1 hora para o TAF, e você não precisa ficar pensando, eu poderia ter estudado 4 horas. Não, porque você tem que realmente treinar por TAF e treine desde o início, porque senão vai acontecer como aconteceu com várias pessoas. Ficaram em ótimas colocações, ótimas posições no concurso e perderam no TAF. De que vale? É melhor você ficar na metade da tabela, na metade da classificação e ser aprovado em tudo, do que lá em primeiro lugar e perder no TAF. Oitavo item, passa quem acerta mais questões. Parece óbvio, mas nem tão óbvio assim para algumas pessoas. Passa quem acerta mais questões. E como que você vai fazer para acertar mais questões? Fazendo questões. Você tem que focar muito do seu tempo em questões. A maior parte do seu tempo você tem que focar em questões. No início você vai errar muito, muito. Vai ser decepcionante, eu sei, porque eu já passei por essa fase. Mas você tem que fazer muitas questões. Se um dia você não tem muito tempo para estudar, só tem 1 hora para estudar, o que você vai fazer? Questões. Quando você vai colocar a teoria, quando você estiver tranquilo, aquele dia que você fala assim, não, hoje eu vou bater a minha meta, aí você coloca a teoria. Chegou um dia, só vai estudar 40 minutos? Questões, questões, questões. Não esqueça disso. Questão é essencial para que você seja aprovado. E por último aqui, use o tempo ocioso. O que é o tempo ocioso? É o tempo vago. Eu estudava no ônibus, eu estudava quando eu estava em pé em alguma fila, eu estudava na hora do almoço quando eu estava trabalhando. E isso eu tenho certeza que agregou muito na minha aprovação, porque em casa eu não tinha muito tempo para estudar. Então, eu utilizava as 4 horas que eu passava dentro do ônibus para estudar. É claro, não é um estudo muito efetivo, de muita qualidade, mas eu tenho certeza que foi essencial. Eu pegava aquele conteúdo que eu estava com dificuldade, vamos supor, Poder Judiciário, minha nota estava baixa, eu ia fazendo questões de Poder Judiciário dentro do ônibus. Minha nota aumentava rapidamente, porque eu utilizava o tempo ocioso. Então, utilize o tempo vago, utilize o tempo ocioso para que você consiga a sua aprovação. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, inscreva-se aqui no meu canal e até o próximo vídeo.